bem-vindo a mais uma videoaula. E essa tem como finalidade complementar aquela videoaula que nós fizemos anteriormente sobre o sistema operacional Windows. Então, no nosso encontro anterior, estudamos a parte de área de trabalho, barra de tarefas, os ícones, os atalhos, as pastas. E agora, neste encontro, vamos estudar o principal componente da barra de tarefas, que é o botão Iniciar e seu menu. Muito bem, através do menu Iniciar, eu tenho acesso a várias funções dentro do sistema Windows. E como acessar o menu Iniciar? Esse acesso pode ser feito através de clique simples com o botão esquerdo do mouse ou através da tecla de atalho Ctrl ESC. Muito bem, tecla de atalho Ctrl ESC e o botão janela voadora do teclado, que é aquele botãozinho onde nós temos o desenho de uma janela do Windows. Então vou utilizar o atalho Ctrl ESC. Vamos lá, Ctrl ESC. Temos acesso ao nosso menu Iniciar. Como comentamos, algumas opções do menu Iniciar aparecem com as reticências. E o que significa essa reticências? Essas reticências indicam que existem subopções que precisam ser selecionadas. Por exemplo, ao clicar em desligar, teremos as subopções reiniciar o computador, desativar ou colocar em modo de espera. Vamos observar. Viram? Não foi desligado diretamente o computador. Ele entrou em uma outra opção onde você finaliza o comando. Então, o que seria o modo de espera? O modo de espera é colocar o computador no stand-by, onde a memória RAM permanece carregada. Então, ela permanecendo carregada e sendo responsável por manter as partes dos programas e dados utilizados, o computador está apto a retornar a qualquer momento. Então, ao colocar em modo de espera, o que eu terei? Eu terei uma economia no caso de vídeo, olha, ele vai fechar o vídeo, porém, o sistema de memória continua ativo. No momento em que você clicar alguma tecla ou simplesmente mover o mouse, o que vai acontecer? O sistema vai retornar à sua atividade. Vamos lá. Está retornando. Muito bem. Esse sistema ele está personalizado para o usuário Gustavo, ou seja, ele requer um nome e uma senha. Isso se chama login. Então, vou colocar a senha do Gustavo e foi dado login no sistema. Para que serve essa opção de login e logoff? Para que servem as outras opções do desligar? Então, o modo de espera nós já vimos, ele entra no stand-by, no gerenciamento de energia. Já o desativar, ele prepara o sistema para ser desligado. Como acontece essa preparação? Ele fecha todos os programas que estão abertos, pergunta se os arquivos e atividades precisam ser gravados, guarda, ou seja, recolhe as cabeças do HD para que não ocorra nenhum problema físico, e aí sim, ele desativa o sistema, limpando a memória e cortando a parte elétrica. Já o reiniciar não trabalha dessa forma. Como ele funciona? Ele fecha as aplicações abertas e faz com que a memória RAM seja limpa. Ela sendo limpa, é necessário toda a carga novamente do sistema, ou seja, é necessário um reboot da máquina. Ele vai reinicializar, vai rebootar o computador. Nesse processo, qual dos três existe o real corte de energia? O real corte de energia ocorre no desativar. Agora, a limpeza da memória ocorre em qual deles? Ocorre no desativar e no reiniciar. Já o espera, ele não corta a memória. Ele consegue retornar no ponto quê? No ponto onde foi parado. Continuando, vamos ver agora o que significa logon e logoff. O log. O log é uma informação de que foi entrada uma senha no sistema. Então aqui eu tenho um log ativo, como nós já vimos. E significa o quê? Significa que este usuário entrou com uma senha e está usando um sistema personalizado para ele. O que pode ser feito na hora de personalizar um sistema? Eu posso personalizar um sistema para determinados acessos em rede, para determinados acessos a programas, para determinadas atividades no meu sistema. Então, na verdade, criar um usuário significa que eu estou pegando a mesma máquina e criando um ambiente para que ele trabalhe. Eu posso ter vários ambientes num sistema. Basta o quê? Basta o usuário que for utilizar suas características entrar com login e, ao terminar de utilizar, dar um logoff. Esse logoff, ele pode ser acessado através da opção logoff,
que é aquela presente no iniciar, onde eu tenho a troca de usuário, posso trocar o usuário ou retirar o usuário da rede, permanecendo o quê? Permanecendo em stand-by, aguardando uma nova senha, ou eu posso utilizar para retirar o usuário que está logado a tecla de atalho janela L. Então a tecla de atalho janela L, isso é importante. O que é a tecla de atalho janela voadora? É aquele botãozinho em forma de janela no teclado. Então, ao apertar o botão janela e o L do teclado, eu estou fazendo o quê? Eu estou fazendo um logoff do usuário ativo. Continuando. Após fazer logoff, nós temos a opção executar, que também requer o quê? Requer subcomandos. Então eu tenho aqui o executar, que pode ser acessado através da janela voadora R. Então, se eu clicar janela R, eu estou fazendo um atalho para quem? Um atalho para o executar. E o que nós temos no executar? O executar é uma opção que permite trabalhar vários itens. Então, eu posso executar uma aplicação que esteja gravada no disco. Eu posso executar uma aplicação que esteja em outra unidade. Eu posso executar um comando interno do sistema. Existem vários comandos internos para o sistema. Então, uns muito importantes são os seguintes a nível de concurso. Então, vamos lá. Ao ir no executar, vamos supor que eu quero executar um programa X. Então, esse programa X é um programa executável. Normalmente, os programas executáveis possuem extensão exe. Já estudaremos a extensão. Então, eu quero executar o x.exe, que está gravado na unidade C. Qual seria a linha de comando para isso? Lembrando, então, olha lá, vou executar o quê? C, _, x. Não é necessário colocar extensão, visto que ele já é executável. Então, ao digitar isso na linha de comando, ele vai lá e faz o quê? Carrega esse arquivo X. Agora nós falamos que além de executar essas atividades, eu também posso executar o quê? Eu posso executar comandos internos do sistema. E quais são esses comandos? Eu tenho msconfig, que permite visualizar e alterar todos os programas que estão sendo executados junto ao sistema no processo de inicialização, como também alterar todos os programas que estão sendo executados dentro do sistema. Então eu posso dizer para ele, olha, eu quero que você execute determinada função, eu não quero que você execute, eu quero que você inicie de tal forma. Então eu posso personalizar o processo de inicialização do sistema, o que será carregado por ele e será mostrado na barra, como eu também posso personalizar as aplicações que estão rodando dentro dele. Já veremos isso na prática. Outro comando importante é o regedit. O regedit já é um comando que permite o quê? Mexer dentro do registro do sistema, a forma que o sistema vai trabalhar, qual a velocidade dos acessos, como ele vai se comportar quando ele estiver trabalhando em conjunto com outras aplicações. Então aqui é a forma que ele inicia e aqui é a forma que ele se comporta internamente. Agora, é importante citar também que muitos comandos de rede são executados através de quem? Através do executar. Então, por exemplo, ao digitar cmd, eu sou levado ao prompt. E o que vem a ser o prompt? O prompt é o sinal de prontidão, o sinal que avisa que o sistema está aguardando uma entrada. Então eu sou levado ao prompt do DOS. E lá no prompt do DOS, eu tenho vários recursos de comandos para a rede, como, por exemplo, ipconfig. E para que serve o ipconfig? O ipconfig é um comando que vai exibir as configurações da minha rede. Então, o endereço da máquina na rede, que é o IP, as características de comunicação dessa máquina, que nós veremos mais à frente na parte de rede. Eu posso digitar o comando host name. É importante já ter uma ideia
de que uma máquina e uma rede ela é vista com uma numeração. Numeração essa chamada IP. Porém, eu posso dar um nome a essa máquina, eu posso designar um nome para a máquina. E seria o quê? O nome da máquina, o hostname. Então, se eu digito o hostname, ele vai dizer o nome dessa máquina. Qual o nome da máquina na rede? Outros comandos que também podem ser utilizados. O IP config barra release. Para que serve o IP config barra release? Nós estudaremos que existem formas de dar o IP automaticamente a uma máquina. Não necessariamente ela precisa ser configurada com IP fixo. Existe uma coisa chamada IP dinâmico. Então o que acontece? Ao ligar a máquina, ela vai a um determinado serviço e ganha o IP do serviço. Para que eu possa zerar esse IP, eu quero trocar meu IP, ou quero recarregar esse endereço. Então o que eu faço? ipconfig barra release, ele vai zerar o IP. O Windows vai ter a característica de zerar tudo. E como é que eu faço apanhar um novo IP nessa rede? Aí eu dou outro comando que trabalha em conjunto, que é o ipconfig barra renew, que vai renovar a numeração de IP. Então, esses aí são os comandos básicos que podem ser acessados através de quê? Através da utilização de executar. Então, fui lá no executar, eu consigo entrar no msconfig, no regedit, através do prompt do DOS, consigo dar determinados comandos em rede. Fora que eu posso acessar também máquinas na rede. Através de quê? Através da contrabarra e o IP da máquina. Ou contrabarra hostname da máquina. Então, para você ter uma ideia, se eu tenho uma máquina numa rede e essa máquina compartilha alguma coisa na rede, está compartilhando o item na rede, se eu for no executar, colocar contrabarra e o endereço dessa máquina, o que vai acontecer? Vai abrir o item compartilhado, ou seja, a pasta que está sendo compartilhada, na minha área de trabalho. Então, uma forma de abrir, vou lá no executar, contrabarra, o IP da máquina que está permitindo o compartilhamento, ou, se ela tiver caracterizada com hostname, contrabarra, o nome da máquina. Também vai permitir o quê? Vai permitir o acesso aos itens que estão sendo compartilhados. Então, tudo isso pode ser feito através de quem? Através do executar. O executar, ele também tem uma opção de busca. Se eu não quiser digitar através da linha de comando, eu posso usar o procurar. Então, o que o procurar vai fazer? O procurar vai exibir os itens de meu computador e, através dos itens do meu computador, eu seleciono com o clique do mouse. Então, vou ao clique do mouse e trabalho com o clique esquerdo e ali eu posso selecionar o que eu desejo fazer. Muito bem, vamos agora para o próximo comando do iniciar. Então, vamos lá. Iniciar. Antes do próximo comando, vamos fazer um exemplo aqui. Executar, por exemplo, msconfig. Olha lá o que eu tenho no msconfig. Vamos aguardar. Inicialização. O que vai ser carregado junto ao sistema. Quais são os serviços que estão ativos no momento. Olha lá, o que está sendo executado dentro do Windows. Qual vai ser a forma de inicialização do sistema? Se tiver mais de um sistema instalado num único HD, então vamos supor que eu tenha dois sistemas instalados no HD, o Windows 98 e o Windows XP. Ou, por exemplo, eu tenho o Windows XP e o Windows 2003. Então eu tenho dois sistemas. Como é que vai ser esse boot? Qual o tempo que ele vai aguardar para que eu selecione o item? Qual item vai aparecer primeiro? Qual o nome que vai ser exibido? Então essas informações elas podem ser visualizadas aqui nessa opção de quê? Nessa opção do msconfig. Aqui eu tenho como exemplo o Windows XP profissional. É o único sistema que está sendo instalado com tempo de 30 segundos para acesso direto. Apesar de que esse tempo não está, na verdade, ativo, porque eu só tenho ele, então ele já está entrando direto. Então, ok, no executar, não vou reiniciar a máquina. O próximo item é a parte de ajuda e suporte, que pode ser acessado através de quem? Através do F1 do teclado. Então, o que vem a ser a parte de ajuda e suporte do menu iniciar?
A ajuda e suporte do menu iniciar, ele dá o acesso ao menu eletrônico do sistema. Então eu vou ter acesso ao manual do Windows. Vamos supor que eu tenho uma dúvida em como os atalhos funcionam. O que é um atalho? Vamos falar sobre atalhos. Então eu posso fazer uma busca direta, basta digitar o tema, ó, atalho. E o sistema vai relacionar todos os tópicos em função desse nome. Ó. Renomear o ícone na área de trabalho, colocar um atalho na área de trabalho, exibir um programa, criar um atalho para um local de rede. Então ele vai me dar uma prévia de quê? De todos os itens relacionados ao nome atalho, e caso eu queira aprofundar minha pesquisa, eu escolho um dos itens. Então, olha, usar menu de atalho, renomear o ícone na área de trabalho e colocar um atalho. Então, dou um clique sobre o item e ele vai me dar o passo a passo de como executar essa tarefa. Então, está feito. Então, essa parte de centro de ajuda e suporte, ele vai me ajudar, ele vai me dar um suporte, como o nome já diz, ou seja, vai fazer um passo a passo de como executar determinada tarefa no sistema. Agora que nós já conhecemos a parte de ajuda e suporte, vamos passar para o próximo item da onde? Do iniciar. Então, vou fechar a janela e vou fechar com uma tecla de atalho. Alt F4. Então, Alt F4, fecha a janela. Então, vamos no iniciar novamente. Agora eu vou clicar no janela e vamos até o item pesquisar. O pesquisar também pode ser acessado através de janela F. Então, se eu clicar janela F, eu abro o pesquisar. Vamos aguardar, ele está carregando. Então, olha, pesquisar. Então, o que eu posso pesquisar? Bem, eu posso pesquisar arquivos, encontrar determinado arquivo no sistema. Eu posso pesquisar computadores, ou seja, fazer uma busca de computadores na rede. Essa busca pode ser feita por IP ou hostname. Eu posso pesquisar pessoas na internet através de grupos. Então, existem vários grupos que permitem que eu faça cadastro e seja encontrado por um sistema dentro da internet. Mas o mais utilizado mesmo, a nível de concurso, é a parte de busca por arquivos e pastas. Então, vamos observar como funciona essa parte de busca por arquivos e pastas. Então, nós já sabemos o que é uma pasta. O que é uma pasta? Uma pasta é um item criado para armazenar e organizar itens. Item este que pode ter subpastas, quantas forem necessárias. Agora, o que vem a ser um arquivo? Um arquivo é um conjunto de informações. Rotulados por um nome mais uma extensão. Agora, para que serve o nome e para que serve a extensão? Bem, o nome serve para identificar o arquivo para o usuário. Então, o que acontece quando você acaba de fazer um documento, por exemplo, no Word? Você vai lá e manda salvar como. E nesse processo salvar como, você dá um nome a esse documento. Nome esse para você saber que aquele documento contém aquela informação que você colocou. Agora, automaticamente, determinados programas vão botar o quê? Suas próprias extensões. Então, o exemplo do Word como padrão é o doc. Então, o que significa isso? Significa que a qualquer momento que você der um duplo clique em cima desse arquivo usuário.doc, ele vai associar esse documento a quem? Vai associar esse documento ao Word e vai exibir ele dentro do Word. Você vai abrir o Word e vai carregar o documento. Então, enquanto o nome serve para associar ao usuário, para ele saber o que significa aquele arquivo, já a extensão serve para associar a quem? Associar ela para o programa que gerou. Então, isso aqui é um exemplo do Word. Nós temos aplicações do próprio Windows que trabalham com doc, como, por exemplo, o WordPad, que daqui a pouco conheceremos. Agora, vamos ver algumas extensões comuns no sistema. Vamos lá. .doc associa normalmente a quem? Associa normalmente ao Word ou WordPad. .xls associação padrão do Excel. PPT ou PPS
PowerPoint. Vamos lá, continuando. Ó, EXE e BET são extensões de execução. Ambas executam itens, sendo que o BET também conhecido como LOT. Por sinal, essas extensões são as extensões que agregam com mais facilidade vírus. Então, qual a extensão que tem características de quase sempre, quando não tem uma origem confiante, possuir um vírus? Essas são as que agregam mais vírus. Continuando. Biblioteca do sistema. O que significa uma biblioteca do sistema? Biblioteca do sistema significa que é um arquivo fundamental para associar funções do sistema Windows. Então, quando você instala determinadas aplicações ou o próprio sistema é colocado, o que ele faz? Ele vai espalhar, vai colocar DLLs para controlar a sua atividade. Então, aqui, perder uma DLL é muito perigoso, porque provavelmente você vai estar perdendo determinada função, que pode ser extremamente importante no sistema. Então, a DLL ela agrega o quê? Agrega informações importantes ao sistema Windows. Continuando. Extensões BMP, GIF e JPG. O BMP pode ser criado pelo próprio Paint do sistema. E as três são extensões de quê? São extensões relacionadas à imagem. Extensões relacionadas à imagem e vídeo são extensões que dificilmente agregam vírus. Então, qual a extensão que tem a menor probabilidade de agregar vírus? Extensões relacionadas à imagem, a figuras. Então, continuando aqui, vamos ver agora quais são as relacionadas a vídeos. Então, nós temos AVI, MPEG e DivX, são extensões relacionadas a vídeo. E nós temos várias extensões de associação de programas com quem? Com arquivos. Então, o que acontece? Caso você instale determinado programa, por exemplo, instalou o Excel, fez um documento do Excel, e depois de um tempo, por alguma razão, você vai e desinstala o Excel da sua máquina. Desinstalou, ou seja, ela perdeu o Excel, está sem o Excel. Porém, ao desinstalar um programa, é importante observar esse detalhe, você não vai remover o quê? Você não vai remover os documentos gerados por ele. Então, normalmente, quando você não direciona a gravação dos seus arquivos, ele joga onde? Joga dentro da pasta Meus Documentos, que a gente já conversou isso no encontro anterior. Muito bem, está lá dentro da Meus Documentos. Aí eu vou e removo, através da opção de remoção do sistema, o Excel da máquina. Então, saiu o Excel. E agora, o que aconteceu? O documento continua lá, porém, ele perdeu a associação. Ele está com uma extensão XLS, que é a extensão do Excel, mas ele não está encontrando esse programa para sua execução. Nesse momento, isso foi questão de prova, então várias provas pedem isso. No momento em que você executa um arquivo e você não possui o arquivo, o programa gerador, ou a associação não está correta, ou seja, você não ligou, por algum motivo, não houve uma ligação automática, você não ligou a extensão ao programa, o que vai acontecer? Então, eu instalei um programa, criei um arquivo por ele, depois desinstalei o programa. Tentei executar o arquivo com duplo clique, fui lá, dei o duplo clique. O que vai ocorrer? O sistema vai abrir uma opção perguntando para você, olha só, não foi encontrada associação com nenhum programa. Escolha um programa para associar o arquivo. Então ele vai te mostrar os programas que estão instalados no sistema. Para quê? Para que você crie uma associação e execute. Agora não é criar qualquer associação. Por exemplo, eu não tenho Excel, eu não vou pegar um arquivo XLS e vou associar um programa de imagem, porque na hora de abrir vai dar erro. Então é importante frisar isso. Caso ele perca a associação, o sistema vai perguntar se você quer associar com o quê? Com outra aplicação. Muito bem. Agora é muito importante observarmos que existe o quê? Existem os caracteres coringas. E quem são os caracteres coringas? Como esses coringas funcionam dentro do meu sistema operacional? Então eu tenho como coringa
2 caracteres. Qual? O asterisco e a interrogação. O asterisco significa qualquer coisa. E a interrogação? Apenas um caractere qualquer. Ora, como trabalhar com isso? Isso é questão de prova. Trabalha da seguinte forma. Vamos supor que eu quero encontrar todos os arquivos gerados pelo Excel. Então eu coloco aqui, para localizar todos os arquivos gerados pelo Excel, eu boto asterisco, ponto, XLS. Nesse momento ele está falando aqui, ó, qualquer coisa que seja de quem? Do Excel. Agora, se eu quero encontrar todos os arquivos do Excel que comecem com a letra A, então tem que começar com a letra A. Olha, inicie com a letra A, tenha qualquer coisa depois e seja de quem? Seja do Excel. Se eu quiser encontrar todos os arquivos que possuam 3 caracteres e sejam do Excel, mas 3 caracteres apenas, qualquer um, somente 3. Então, 1, 2, 3, ponto, XLS. Se eu quiser localizar todos os arquivos que possuam a inicial R, pode ser de qualquer programa. O importante é iniciar com R. Então, como eu faço a busca? Vamos lá. Ó, R, ou seja, inicia com R, asterisco, ponto asterisco. Agora, se quiser todos os arquivos que possuam o terceiro caractere, a letra I, o terceiro caractere I. Então, ó, primeiro, qualquer coisa. Segundo, qualquer coisa também. Porém, o terceiro é I. Pode ter qualquer coisa depois, de qualquer programa. E assim nós temos os caracteres coringas, que são muito requisitados em provas de concurso. Então, agora que nós já aprendemos a manusear essa parte de localização de arquivos e pastas por nome, é importante frisar que essa localização também pode ser feita por tamanho e data. Então, como assim localizar por tamanho e data? Eu posso especificar determinada data, supondo que você faça um arquivo e não lembre o nome desse arquivo. Eu trabalhei um arquivo ontem, mas eu não lembro, foram tantos que eu esqueci determinado arquivo. Mas você lembra que você fez ele ontem. Então você pode fazer uma busca por quê? Todos os arquivos criados em determinada data. Além de você especificar uma data fixa para essa busca, você também pode fazer variação de datas. Olha, eu quero todos os arquivos criados ou modificados, porque você sabe que existe a opção salvar como. E para que serve a opção salvar como? A opção salvar como, ela serve para criar um arquivo, dar um nome ao arquivo, direcionar onde ele será gravado. E existe a opção salvar, que a princípio, essa opção salvar serve para quê? Atualizar um arquivo já existente. Então você abriu um arquivo, você modificou esse arquivo e você dá o quê? Você dá o comando salvar. Então tem o salvar e o salvar como. Então eu tenho a criação e a modificação. E eu posso selecionar lá na busca. Olha, eu quero os últimos arquivos criados ou modificados em quê? No último mês. Entre o dia 10 e o dia 20, por exemplo. Além de data, eu também tenho tamanho. Então eu posso colocar lá, olha, eu quero todos os arquivos menores do que 500 KB. Eu quero todos os arquivos entre 1 e 5 MB. Todos os arquivos maiores de 10 MB. Então eu posso selecionar nome, tamanho e data na minha busca. Só lembrando que existem arquivos que são compatíveis com vários sistemas, por exemplo, sistemas de texto, que nós vamos estudar mais à frente, mas é importante já grifá-los. São os RTFs. Então, esse aqui é um arquivo padrão de documentos. Então, arquivos padrões para documentos. Muito bem. Agora que nós já temos uma ideia sobre essa parte de localização e busca, e sabendo que ele pode também localizar pessoas na internet ou computadores numa rede através de hostname ou IP, vamos para o nosso próximo item. Então, quem vem a ser o próximo item do iniciar? O próximo item
do menu iniciar que nós vamos estudar é o configurações. Então, vamos lá, vamos ver como funciona configurações. Configurações dá acesso a opções do painel de controle. O que vem a ser opções do painel de controle? São as opções que permitem configurar o funcionamento do sistema. Então a parte de fontes, a parte de data e hora, dos hardwares que estão instalados, dos softwares que estão instalados dentro do sistema, das características do vídeo, definição, quantidade de cor a ser utilizado. Então isso é um item que estudaremos à frente também, a parte de painel de controle, que é onde você configura todo o funcionamento do sistema. Depois nós temos a parte de conexão de rede, que é uma parte que também vai ser estudada mais à frente, junto com os itens de rede. Então aqui você pode fazer com que o teu sistema trabalhe em conjunto com outros computadores. Porque o que vem a ser uma rede? Uma rede é mais de um computador interagindo em conjunto. Então você tem duas máquinas interagindo ou mais, você já tem um ambiente de rede. Aí vamos estudar as diferenças entre esses ambientes mais à frente. Abaixo temos a parte de impressoras e aparelhos de fax. Bem, é interessante observar o seguinte. Nessa configuração de impressoras e fax, eu tenho a opção de instalar várias impressoras. Então, posso instalar 5 impressoras? Posso instalar 5 impressoras. Eu posso compartilhar uma impressora dessa na rede? Posso compartilhar. Agora, dessas instalações, instalei 5 impressoras, eu estou com 5 impressoras instaladas, porém é necessário selecionar uma única impressora como o quê? Como padrão. Então, quando o sistema for imprimir, o sistema vai imprimir por quem? Por essa que está selecionada como padrão. Então, isso já foi questão de prova. Você pode interagir, ou seja, instalar no teu sistema, fazer ele interagir com várias impressoras. Porém, é necessário deixar uma selecionada como padrão. As impressoras, só lembrando, elas podem ser conectadas ao sistema através de quê? Através de portas USBs, paralelas e alguns modelos seriais. Porém, o padrão hoje de utilização para impressoras são o quê? São as portas USBs. Muito bem, sabendo que ele pode instalar várias impressoras, porém uma impressora é a impressora padrão, nós vamos agora para barra de tarefas e menu iniciar. Essa opção barra de tarefas e menu iniciar nos leva exatamente para aquele item propriedade da barra que vimos no nosso encontro anterior. Então vocês lembram quando foi clicado em cima da barra com o botão direito e foi pedido neste menu que se abre a opção propriedade? Então, olha só, vai nos levar ao mesmo local. Então, vamos clicar para ver o que acontece. Olha lá, as opções de bloquear a barra, ocultar, as opções de configuração do menu iniciar, opção essa que nós já estudamos. Então, clicar nas propriedades da barra ou iniciar configurações, barra de tarefas e menu iniciar, nos leva ao mesmo caminho. Caminho esse que vai ser muito importante para a próxima questão. Então, qual vem a ser a próxima questão? A próxima questão é a opção documentos. Lembram da opção documentos? Ela faz o quê? Exibe a lista dos 15 últimos documentos acessados. E quando vem um próximo documento, o que acontece? Ele substitui o documento mais antigo. Agora, é importante observar que essa substituição ela acontece só a nível atalho. A nível atalho aonde? Em meus documentos. O documento que está gravado continua gravado perfeitamente na tua unidade de massa, que seria o HD, nesse caso do exemplo. Então, olha só, ele substituir o 15º pelo 16º, 15º não, primeiro pelo 16º, mantendo sempre 15 itens, então ele vai manter sempre 15 itens, vai substituir o mais antigo, não significa, em hipótese alguma, que ele está o quê? Que ele está excluindo nada, ele só está tirando aqui do atalho. Agora, eu posso limpar essa lista de documentos? Supondo que eu quero limpar a lista, eu não quero mais esses documentos. Qual seria o procedimento? Esse procedimento vocês já conhecem. Eu vou acessar através de quê? Eu posso selecionar item a item aqui, ó, e pedir para excluir. Por exemplo, eu tirei o arquivologia, que era um arquivo que estava presente em documentos, ou eu posso tirar o grupo inteiro. Como eu faço para excluir esse grupo inteiro? Vou às propriedades da barra e escolho quem? Escolho o iniciar. Então, olha lá, ó, propriedades da barra, menu iniciar, personalizar esse menu e pedir para quê? Pedir para remover os registros desses documentos. Então, limpar. Ok. Ok. Vamos observar se existe mais alguma coisa em documentos.
documentos está vazio. Então, a limpeza dos documentos pode ser feita através de quem? Das propriedades da barra de tarefas. Então, conhecidos os itens, vamos agora para programas. Agora, vamos só lembrar algumas coisas. Nós temos aqui alguns itens muito importantes. Por exemplo, Norton System Works. O que vem a ser o Norton? O Norton, o AVG, Avast, Norton, AVG, Avast, entre vários outros, são programas antivírus. E o que vem a ser um programa antivírus? É um programa que encontra e remove esse arquivo malicioso. O que vem a ser o vírus? O vírus é um arquivo malicioso. É um arquivo criado para alterar a funcionalidade do seu sistema. Ele pode apagar dados, ele pode fazer com que o computador se comporte de forma diferente. Agora, é importante observar que para ser um vírus, é necessário que ele consiga se o quê? Se autocopiar. Então existem vários vírus no mercado e existem vários antivírus. E é importante que o antivírus esteja sempre atualizado. Por que é importante que o antivírus esteja atualizado? Porque o antivírus, ele trabalha como se fosse porteiro, segurança. E o segurança da onde? Aonde ele vai? Ele é carregado junto ao sistema no processo de boot e fica na memória RAM ali aguardando. Agora ele fica na memória RAM com uma lista de nomes. Só que em vez de ser o nome dos convidados, é o nome daqueles que não podem entrar. Então, está vindo determinada aplicação, ele vai, qual o seu nome? Sexta-feira 13. Sexta-feira 13 está listado como vírus. Aí o que o antivírus vai fazer? O antivírus vai segurar esse arquivo e vai te dar a informação onde? A informação na tela. Aí o que vai ocorrer nessa informação? Ele vai te dar pelo menos 3 opções. Quais são? Remover. Remover, de repente, não é a melhor opção. Por que não é a melhor opção? Porque a opção remover, normalmente, ela remove o vírus e o arquivo que associou com ele. Então, quando o vírus entra, ele se gruda no arquivo. E você manda remover. Vamos supor que seja um arquivo importante do teu sistema. Você remove o vírus, mas remove o arquivo também. Alguma coisa já não vai funcionar. Então, remover. O outro item que nós temos, quarentena. O que seria colocar em quarentena? Colocar em quarentena é separar e ficar observando ele. Observando em busca de quê? De uma solução para remover esse vírus do teu sistema. Então, a princípio, o antivírus pode localizar um vírus, mas não conseguir removê-lo. Então, o que você faz? Você coloca ele em observação, bota ele lá na quarentena, enquanto isso, busca uma nova vacina. Outra opção que nós temos é a restaurar. Então, o que seria restaurar? Seria ele conseguir pegar esse vírus, separar o vírus do arquivo e apenas excluir quem? Apenas excluir o vírus, deixando o arquivo intacto. Então, é importante observar que o antivírus precisa estar sempre atualizado. Por quê? Porque ele trabalha com uma lista de definições. E a cada dia que nós temos hoje, como sistema, todos os computadores hoje são um sistema globalizado, ou seja, a internet. Então você está online, ou seja, está em linha direta com o mundo inteiro. Então toda hora está saindo coisa nova, todo segundo está saindo coisa nova. E sai vírus novo também. Então é importante atualizar para que ele tenha sempre a lista de quem? A lista dos novos vírus. Então isso aí seria um antivírus. Então só relembrando, Avast, AVG, Norton, Panda, entre muitos outros, são softwares que encontram e removem o quê? Essas aplicações maliciosas. Mais acima nós temos um outro nome, o WinZip. O que vem a ser o WinZip? O WinZip é um software de compactação. Então é um programa que vai fazer o quê? Que vai pegar o arquivo e vai compactar o arquivo. E no momento que ele compacta esse arquivo, ou grupo de arquivo, eu posso selecionar uma pasta inteira e compactar, ele vai pedir um nome para o usuário, então você vai dar um nome para esse arquivo que foi gerado por ele, e ele vai botar uma extensão .zip. Para que serve isso, essa compactação? Essa compactação serve para facilitar a troca de informações em rede, ou seja, se eu tenho 10 arquivos, eu não preciso mandar 10 arquivos, eu posso compactar tudo em formato de 1 e transitar na rede com esse arquivo em formato de 1. Se eu tiver com algum filtro, por exemplo, no meu correio eletrônico Outlook, ele tem lá o filtro para arquivos executáveis. Então ele vai falar, arquivo executável não, arquivo executável é muito perigoso, porque pode conter vírus, e ele pode até mesmo bloquear esse envio. Então o que você faz? Você compactando, ele deixa de ser .exe de executável e passa a ser o quê? .zip de compacto, então já pode trafegar com mais facilidade. De repente tem um arquivo que está quase cabendo no teu disquete, falta pouquinho para caber, você faz o quê?
compacta ele. Então o WinZip, na verdade, é um compactador. Não confunda em prova o WinZip com zip disk ou zip drive. Zip disk ou zip drive, que nós já estudamos lá no início, significa o quê? Significa um hardware de armazenamento. Então, ele trabalha com armazenamento. É outra coisa, não é com compactação de arquivos. Subindo mais um pouquinho aqui na escala, nós temos quem? Nós temos o Windows Update. O que vem a ser o Windows Update? O Windows Update é uma característica que permite atualizar o nosso sistema Windows. Então, por exemplo, aqui eu tenho o Windows XP versão profissional. Muito bem. Eu vou e peço o update. O que vai acontecer? Ele vai se comunicar com a página da Microsoft. Através da página da Microsoft, ele vai verificar como está o estado do meu sistema, se o meu sistema operacional é registrado, se não é registrado, quais atualizações que ele possui, e vai oferecer as novas atualizações. O que é nova atualização? São novas informações para que o sistema possa trabalhar mais avançado, mais compatível, mais protegido com os dias atuais. Questão de prova, e é muito importante observar isso. Atualizar o Windows, de forma alguma, muda a sua versão. Então, se eu estou com o Windows XP, se eu atualizar o Windows XP, ele jamais vai se transformar em Windows Vista, que é um novo sistema que está vindo aí para fazer a substituição, fazer a atualização do Windows. Então, se eu atualizo o XP, ele não vai se transformar em Vista. Se eu atualizo o 98, ele não vai se transformar em XP. O que vai acontecer? Ele simplesmente vai no site, no sítio também do fabricante, que é o meu site sítio, significa a mesma coisa, do fabricante, que é a Microsoft, e lá ele vai buscar os novos arquivos para o sistema. Então vai atualizar o sistema existente, ele não muda a versão do sistema. Muito bem, vamos lá para programas agora. Então, dentro de programas, vamos iniciar com a parte de acessórios. Então, dentro de acessórios, temos vários itens que vão o quê? Vão nos assessorar na utilização do sistema Windows. E dentre esses itens, há um muito importante, poderia até dizer importantíssimo, a nível de concursos, que é qual? Windows Explorer. Então nós temos aqui o Windows Explorer. Vou executar o Windows Explorer. Pode ser executado através do clique simples ou através do botão janela voadora E de Explorer. Então, se eu estiver na área de trabalho e clicar em janela E, olha só, vamos lá, janela E, eu também entro no Explorer. O que nós temos agora no Explorer? Vamos começar a trabalhar com as janelas. Vamos observar que aqui em cima eu tenho uma barra, e essa barra se chama barra de título. E o que nós temos na barra de título? Nós temos a aplicação que está sendo executada no momento, aqui, ó. Então eu estou executando no momento quem? O Explorer na atividade meu computador. Tenho os botões de controle, minimizar, que libera a área de trabalho, mantendo apenas a chamada na barra de tarefas, olha lá. Eu tenho restaurar, que faz ele ocupar parte da área de trabalho. E tem o fechar, que remove ele da memória. Agora, eu posso alternar entre maximizar e restaurar. Se você observar, olha aqui, ela está maximizada porque está perguntando se quer restaurar. Então, maximizar e restaurar não vão aparecer juntos. Ou aparece maximizar, ou aparece restaurar. Então, observe que, ao dar o duplo clique na barra de título, eu também posso alternar entre maximizar e restaurar. Estou na barra de título, vou dar o duplo clique. Ó. Restaurei, ó. Maximizei. Então, duplo clique na barra de título também permite alternar entre maximizar e restaurar. Clicar no menu de controle. Quem é esse menu de controle aqui? Ó? Eu tenho opções como restaurar, mover, dimensionar, ou seja, mudar o tamanho da minha janela, minimizar a janela, maximizar ou fechar, que seria retirar ela da onde? Retirar ela da memória. Ah, mas mover a janela? Não tem essa opção mover aqui. Tem sim. Como é que eu posso mover uma janela? Clica na barra de título e arrasta. Ah, e dimensionar a janela, como é que eu faço? Ó, vem aqui no cantinho e dimensiona. Então, conhecida a barra de título, vamos ver agora de baixo. Quem vem a ser essa barra? Barra de ferramentas. Então, essa é uma barra de ferramentas. E a barra de ferramentas, ela possui alguns comandos já pré-programados,
que são vistos como importantes pelo fabricante do sistema. Agora, a qualquer momento, você pode acrescentar ou remover uma ferramenta dessa barra. Então, como eu vou fazer para mudar a minha barra de ferramentas? Eu posso tirar a barra de ferramentas, eu não quero mais exibir minha barra de ferramentas, posso tirar a barra. Ou então eu posso personalizar, eu quero personalizar, eu quero botar mais opções ou remover algumas opções da barra. Eu posso fazer isso? Sim, a barra de ferramentas ela é o quê? Ela é configurável. Basta ir na barra de menu, vamos à barra de menu, na opção exibir. Então nessa barra de menu que está sendo mostrado, eu posso ter um acesso através da tecla Alt. Então se eu clicar apenas em Alt, olha, ele vai selecionar o primeiro menu e a partir daí eu posso correr com as setinhas de cursão. Ou então eu posso clicar Alt seguido da letra desejada. Então eu quero entrar no menu exibir. Então o menu exibir que me interessa para personalizar essa minha barra de ferramentas. Então eu posso clicar o quê? Alt X. Então se eu clicar Alt X, o que vai acontecer? Ó, Alt X, ele vai entrar no menu exibir. Então lá no menu exibir, eu quero habilitar uma barra que se chama barra de status. O que é a barra de status? É uma barra que é mostrada aqui no finalzinho e identifica as características dessa aplicação. Então ele vai me dar tamanho das coisas, o que eu tenho sobrando na minha unidade de disco. Então vou habilitar essa barra de status. E agora eu quero fazer o quê? Agora eu quero personalizar minha barra de ferramentas. Então, olha, personalizar. E aqui eu posso escolher novos botões para ela. Vou colocar o excluir. Muito bem. Fechar. Olha, agora eu tenho o botão excluir, também pertencendo a quem? A barra de ferramentas. Logo abaixo eu tenho a barra de endereços. Então a barra de endereço, ele exibe quem? Exibe o item que está sendo utilizado no momento. E nesse momento eu estou em meu computador. Supondo que eu quero ir para a unidade C. Então olha aqui, ó, unidade C. Então agora ele passa a exibir quem? Endereço da unidade C. E se eu quiser entrar em uma pasta da unidade C? Documentos do nosso usuário ativo. Então olha lá, ele está mostrando que eu estou na unidade C, na pasta documentos, de quem? Do usuário ativo. Coisas importantes. Vamos iniciar pelo botão nível acima, que é esse aqui. O que vem a ser o botão nível acima? O botão nível acima, ele vai subindo um nível aonde? Um nível no endereço. Então vamos observar algumas coisas que nós temos. Primeiro, aonde inicia o sistema? Qual é a primeira tela que se abre assim que você acessa o Windows? A primeira tela aberta, assim que você acessa o sistema operacional Windows, é o desktop. Então eu tenho lá, ó, o desktop. É a tela, vamos dizer assim, a tela inicial do sistema. E lá no desktop eu tenho algumas coisas, como lixeira, eu tenho a parte de rede, eu tenho a parte de meu computador, eu tenho o Internet Explorer, que são o quê? São os ícones padrões, aqueles que você não tem como excluir, você pode ou não ocultar. Agora excluir não. Muito bem. Ao clicar dentro de meu computador, o que eu vou ter? Eu vou ter acesso às unidades de massa. Então eu posso acessar o disquete, posso acessar o HD. Então aí a gente já começa a ter um nível. Então olha só, a base é onde? A base é na área de trabalho. Depois da área de trabalho eu vou para acessar uma unidade de disco. Eu vou para meu computador. Aí lá do meu computador eu posso acessar o quê? A unidade que me interessa. Por exemplo, o HD, a unidade C. Dentro do HD, eu posso selecionar uma pasta ou um arquivo. Então já é o quê? Mais um nível. Então vamos ver como é que funciona os níveis. Vamos lá. Então nesse momento, eu estou aqui nível. Eu estou no nível usuário. O usuário Gustavo, que está mostrando aqui. O que vai acontecer se eu clicar uma vez nível acima? Uma vez nível acima, ele vem de Gustavo para o Documentos. Então, ó. E se eu clicar mais uma vez, ele vai dos documentos para a unidade C. Se você observar, ele está subindo o nível. Ele não vai para arquivos de programa. Por que ele não vem de documentos para arquivos de programa? Porque tanto documentos quanto arquivos de programa estão onde? Estão no mesmo nível. Então o nível acima seria a unidade C. Então o nível acima, ó, unidade C. E se eu clicar um nível acima, para onde ele vai? As unidades estão dentro de quem? As unidades estão lá dentro de quem? Meu computador. Então ele não vai para disquete, que é o mesmo nível. Ó. Ele vai para meu computador se eu der um clique acima. E se eu der mais um nível acima, ele vai para onde? Vai para a área de trabalho, que é onde tudo começa. Então da área de trabalho eu não tenho mais níveis. Ó. É o nível final.
Então, vamos ver alguns exemplos de questões de prova. Muito bem. Se eu estou, por exemplo, no nível Windows, System, e dou 4 cliques nível acima, qual local eu vou parar? Então vamos lá. Um nível acima vem de System para Windows. O outro vai de Windows para C. Beleza, 2 cliques. O terceiro clique, de C para quem? Meu computador. Esse seria o terceiro. E o quarto clique, de meu computador para desktop. Então é correto afirmar que ao dar 4 cliques nível acima, neste exemplo eu vou parar de System para desktop? Correto, é correto afirmar. Muito bem. Agora, se observarmos, nós temos umas simbologias na nossa tela. Que simbologia é essa? Sinal de mais, sinal de menos e nenhum sinal. O que significa ter o sinal de mais? Significa que existem subpastas dentro dessa unidade ou dessa pasta, e essas subpastas, ou seja, esses itens pasta, não estão sendo exibidos à esquerda. Porque se você observar no Explorer, assim que nós voltarmos a ele, vai ter uma divisão. Então, ao lado direito, onde eu tenho acesso a meus arquivos, as minhas pastas, e ao lado esquerdo, onde eu tenho as pastas e tenho as unidades. Muito bem. O sinal de mais representa, existem subpastas que não estão sendo exibidas aonde? Exibidas à esquerda. Então, existem pastas não exibidas à esquerda. Sinal de menos. O que significa o sinal de menos? O sinal de menos é que existem subpastas sim, porém elas estão sendo exibidas do lado esquerdo. Então existem subpastas exibidas à esquerda. E quando não tem o sinal nem de mais nem de menos, o que significa? Significa que está vazio? Não, não significa vazio. Significa que não existem subpastas. Então, olha só, não ter a simbologia de mais ou menos não significa que está vazio. Significa que eu não tenho o quê? Eu não tenho subpastas. Então, vamos até o sistema verificar isso. Meu computador está sendo representado com sinal de menos porque ele está exibindo o seu conteúdo. Olha lá, as unidades de massa, as pastas principais. Agora, ao ocultar, ele passa a mostrar o sinal de mais. A unidade C, que é o disco local, o nosso HD, ele está representado com sinal de mais porque ele tem subitens, subpastas que não estão sendo exibidas à esquerda. Ao clicar no sinal, ou em cima do nome, ele passa a exibi-las. A pasta Windows, sinal de mais. Ao clicar sobre o sinal, ele passa a ser o sinal de menos e exibir as pastas. Agora observe que existem algumas pastas que não possuem sinal. Será que essas pastas estão vazias? Vamos selecionar essa aqui. Não, olha lá, vários arquivos. Então por que ela está sem sinal? Porque ela não possui subpastas. Outra coisa muito comum a nível de prova é o seguinte: existe diferença entre nível acima e o voltar? Ou eles fazem a mesma coisa? Não, voltar, ele volta para uma opção executada anteriormente, enquanto que nível acima vai subir um nível aonde? Subir um nível na sua raiz. Então, por exemplo, se eu clicar em voltar, olha, ele volta no Windows, que era a pasta que eu estava. Ó, voltando mais uma vez, ele volta àquela pasta que nós usamos como exemplo, de sem sinal. Agora, se eu for nível acima, o que acontece? Se eu tiver nível acima no Windows, por exemplo, ele já vai para o disco local. E se eu tiver em disco local, ele vai para meu computador. Então, esse vai voltar o comando anterior. E esse vai subir um nível na raiz. Agora, vamos observar como trabalhar esses itens utilizando o mouse. Então, vamos aqui ao quadro. Muito bem.
acontece se eu arrasto um arquivo que está dentro da pasta Windows para a pasta arquivos de programa na unidade C? Será que ele vai ser movido? Será que ele vai ser copiado? Será que um atalho será criado sobre esse item? Então vamos observar o seguinte. Arrastar com o botão esquerdo. Esquerdo. Muito bem. Dentro da mesma unidade. Unidade, ou seja, no mesmo volume. Dentro do HD, para o HD, pode ser pastas diferentes, mas dentro do HD, ou seja, no disquete para o disquete mesmo. Então, olha, dentro da mesma unidade, ele vai mover. Então, arrastei dentro da mesma unidade, ele vai mover de um local para outro. Em unidades diferentes. O que vai acontecer se eu arrastar dentro de unidades diferentes? Aí, ele vai copiar. Então, olha, mover, ou seja, vai ocorrer quando? Quando eu arrastar dentro da mesma unidade. E o copiar? O copiar quando eu arrastar para unidades diferentes. Porém, eu posso mudar esse perfil. Como? Vamos ver aqui. Então, olha, arrastar, com o botão esquerdo mais o Shift sempre move. Não importa de onde para onde, pode ser para unidades diferentes ou para a mesma unidade. Usou o Shift, vai sempre mover. Arrastar com Ctrl. O que vai fazer? Vai sempre copiar. Agora observe que quando eu uso o item de cópia, aparece um sinalzinho de mais. Então essa simbologia aqui, o mais, significa que está sendo acrescentado, ou seja, ele está copiando. Agora, além de trabalhar com o meu botão esquerdo, eu posso trabalhar também com o botão da direita. Então vamos ver o que acontece caso eu trabalhe com o botão da direita. Então, ó, arrastar. Com o botão direito. Esse é um arrastar especial que permite o quê? Ao acabar de arrastar o item, então, ao término de arrastar com o botão da direita, ele abre o menu e nesse menu ele pergunta se eu quero copiar, se eu quero mover ou se eu quero criar o quê? Um atalho do item. Então, vamos observar isso agora na prática. Vamos ver a diferença na movimentação com o mouse, que é algo muito importante. Então, vamos ao sistema. Eu tenho aqui a unidade C, e nessa unidade eu tenho um arquivo chamado página de abertura. Clico nesse arquivo com o botão esquerdo do mouse e arrasto esse arquivo, olha, para dentro de arquivos de programa. Observe que não há nenhum sinalzinho de mais, o que significa que ele vai ser movido. Então, ao soltar, ele vai sair da unidade simples, da raiz da unidade C e vai entrar dentro de arquivos de programa. Vou soltar. Ó, saiu. Então, vou desfazer essa movimentação. Como eu desfiz a movimentação? Eu posso utilizar a tecla de atalho Ctrl Z. Então, desfazer é o que? O Ctrl Z. E aonde eu tenho essa opção de desfazer em menu? Menu editar. Ó. Editar, eu tenho o desfazer aqui em cima. Ctrl Z. Então, posso refazer? Posso. Refazer seria o quê? O Ctrl R de refazer. Mas observaram que ele foi movido? Agora, caso eu puxe ele para a unidade de disquete,
olha o que está acontecendo. Olha o sinalzinho de mais. Esse sinalzinho de mais está indicando que ele vai ser o quê? Vai ser copiado. Ao apertar Shift do teclado, o sinal vai sumir. Por quê? O Shift ele vai mover. Como aqui, no exemplo, na mesma unidade, olha, onde ele moveria, se eu apertar Ctrl, o que vai acontecer? Vai aparecer o sinal de mais, porque ele vai estar o quê? Copiando. Agora vamos arrastar com o botão da direita para ver o que acontece. Então clico com o botão direito e arrasto. Vou soltar aqui em cima do Adobe. Ao soltar, ó, ele está me perguntando qual a tarefa que eu quero executar. Então você quer copiar, você quer mover ou você quer criar um atalho? Então isso aí seriam as opções de arrastar especial, que é o arrastar com o botão da direita. É possível selecionar vários itens de uma única vez? Eu consigo fazer seleções múltiplas? É possível. Como eu posso selecionar vários itens de uma única vez? Eu posso selecionar itens que estão em sequência ou itens que estão aleatórios. Uma seleção sequencial se dá da seguinte forma. Você clica no primeiro item, aperta a tecla Shift e clica no último item. Então clicou no primeiro, apertou Shift, clicou no último, ele vai selecionar do primeiro até o último. Já se eu quero uma seleção aleatória, ou seja, não está na sequência, quero pegar um item que está acima, outro item no meio, então eu utilizo a tecla Ctrl. Então selecionar o item com Ctrl permite o quê? Selecionar itens aleatórios. Então Shift em sequência e Ctrl de forma aleatória. Então vamos ver isso aqui na prática. Então, eu tenho aqui vários itens. Eu quero selecionar de Windows até a página de abertura. Seguro Shift, sequencial. Eu quero selecionar só Windows e página de abertura. Clica no primeiro, Windows, Ctrl, página de abertura. Mover pode ser acessado também através do menu Editar, tanto a parte de mover ou copiar. Então, no menu Editar, eu tenho a opção de mover e tenho a opção de copiar. E essa opção de mover ou copiar, nós temos teclas de atalho para isso. Então, eu posso clicar no Ctrl C. O que é o Ctrl C? O Ctrl C é o copiar. É o mesmo que eu arrastasse segurando o Ctrl. E o Ctrl X? O que vem a ser o Ctrl X? O Ctrl X é recortar. É ele pegar, tirar daquele local para levar para outro. Então, ó, Ctrl C copia, Ctrl X recorta. E uma vez que você esteja no destino, ou seja, no local que você quer inserir esse item, basta pressionar Ctrl V. Então, o que vem a ser o Ctrl V? Ctrl V é colar, é trazer o item para essa nova posição. Então, recortar, copiar e colar se encontram no menu Editar e podem ser acessados através do Ctrl C, Ctrl X e Ctrl V. Copiar, recortar e colar. Agora, vamos ver mais um item aqui no nosso gerenciamento de arquivos. Então, estamos no gerenciador de arquivo e observem a barra de status. Se numa questão de prova, ele diz o seguinte: é correto afirmar que essa unidade de massa possui um tamanho máximo de 4 GB. E aí, o que você diria? É correto afirmar que essa minha unidade de massa, ou seja, esse HD que está sendo selecionado no momento, a gente vai poder ver isso através da barra de endereço, então ele está sendo selecionado no momento, ele possui um tamanho máximo de 4 GB. Então vamos observar agora a barra de status, que é a barra lá embaixo, depois da barra do Windows, da barra de tarefas do Windows. Olha lá. O que eu tenho? Ele me diz que eu tenho 7 objetos. 7 objetos são os 7 objetos que estão aqui na unidade C. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 objetos. Um objeto está oculto. Já vamos observar o que seria isso. E espaço livre em disco, ou seja, esse meu HD, essa minha unidade que está selecionada, que é a unidade C, ela possui um espaço livre de 4,94 GB, quase 5 GB. Então, se eu tenho livre quase 5 GB, é óbvio que o tamanho total da unidade não é de 4 GB. Então, essa unidade aqui provavelmente deva ser uma unidade de 10 GB. Vamos lá observar esse detalhe. Muito bem. Como eu saberia o tamanho da unidade? Se eu clicar em cima da unidade e pedir propriedade, ele vai exibir de forma gráfica o tamanho total, o tamanho utilizado e o tamanho livre da unidade.
Então, cliquei com o botão da direita, ou seja, pedi as propriedades da minha unidade. O que ele vai me representar? Ele vai dizer, olha só, sua unidade possui um tamanho total X, está com tanto ocupado e tanto livre. E, além disso, ainda vai permitir ter acesso a ferramentas que trabalhem essa unidade. Como, por exemplo, uma ferramenta para desfragmentar. O que seria desfragmentar? Desfragmentar é organizar os itens dentro da unidade, para que quando você acesse, ele tenha um acesso mais rápido, você ganhe desempenho. Então você vai fazer o quê? Vai desfragmentar, ou seja, vai organizar os fragmentos, aquelas informações que estão soltas na unidade, para que quando você acesse a unidade, você tenha um acesso com desempenho melhor. Você tem também o item de quê? O item de verificação de erros, que é o ScanDisk ou CheckDisk. Então ele vai observar essa unidade, buscar erros na unidade e, caso encontre algum erro, permite o quê? Permite corrigir esse erro. Tem uma limpeza de disco. O que vem a ser a limpeza de disco? É um assistente que permite selecionar o que eu quero limpar pelo assistente. Quero limpar lixeira, quero limpar arquivos temporários que nós vamos conhecer. O que vem a ser um arquivo temporário são arquivos que utilizam informações momentâneas. No momento você está utilizando aquele arquivo porque você abriu um documento, abriu alguma coisa, então ele faz um link de memória, mas quando você não utiliza mais, ele vai lá e apaga. Então é um arquivo que vai ser usado por um tempo. Então eu quero que apague o temporário, quero que apague a lixeira, quero que apague informações de internet. Então tudo isso eu tenho através dessa limpeza de disco. Vamos ver como é que isso aqui funciona na prática. Clico com o botão da direita em cima da unidade, escolho propriedades. E lá em propriedades eu tenho a parte de limpeza de disco, a parte de ferramentas, no qual é feita uma varredura no disco em busca de erros. E caso encontre o erro, olha, ele tenta recuperá-lo. Olha só. Eu tenho a desfragmentação, que é a organização dos arquivos, organização dos itens que estão dentro da unidade. E eu tenho o backup. O que vem a ser um backup? O backup é uma cópia de segurança. Então estudaremos de backup mais a fundo quando falarmos de rede. Então o backup vem a ser uma cópia de segurança dos meus itens no computador. Então esse backup pode ser feito por uma unidade local, pode ser feito por uma unidade remota, eu posso ter vários tipos de backups diferentes mais à frente. Muito bem. Agora, ao clicar com o botão da direita, você observou que eu tenho algumas opções, como explorar, abrir, pesquisar, compartilhar, formatar. O que vem a ser renomear? Renomear é mudar o nome da unidade. Então, eu não tenho uma unidade C chamada disco local, eu quero chamá-la de hard disk. Então, ó, renomear, hard disk. Hard disk. Muito bem. Outras opções que podem ser aplicadas, opção recolher, que seria fechar essa expansão. Explorar, que é exibir o conteúdo da unidade. Pesquisar, que é procurar o item na unidade, então você pode procurar arquivos, procurar pastas. Compartilhar a unidade, compactar o item da unidade e formatar a unidade. O que seria formatar uma unidade? Formatar uma unidade é preparar ela para receber novos dados. Uma das coisas que acontece quando você formata uma unidade é a perda de todos os arquivos, todos os itens que estão dentro dessa unidade. Então, formatar uma unidade significa apagar toda a unidade, zerar a unidade para que ela receba novos itens. E existe o quê? Existe uma formatação rápida e uma formatação normal. A formatação normal, ela é mais demorada, porque ela faz o quê? Ela remonta todas as áreas de gravação, ela faz a montagem das áreas de gravação. Enquanto a formatação rápida, ela só apaga o conteúdo do disco. Então você pode formatar, que seria preparar a unidade, de forma rápida ou padrão. Padrão, ele vai remontar a estrutura, rápido ele vai apagar. Nas duas formas, vai ocorrer o quê? Vai ocorrer a perda de todos os dados, ou seja, ele vai zerar esta unidade. Nós temos mais itens interessantes a nível de prova que podem ser aplicados dentro do Explorer. Como, por exemplo, eu posso mudar a forma de exibição. Então eu posso vir aqui, ó, e exibir detalhes, que seriam essas características. Quais características nós temos de detalhe? O nome, o tamanho. Ah, mas ele não está mostrando o tamanho, é porque ele mostra o tamanho de arquivo. E outra informação importante é a seguinte: lá na barra de status, quando você observou o tamanho que sobrou do disco, olha, 4 GB,
aparece aqui do lado 96,3K. A que se refere esse 96,3K? Esse valor se refere ao total de quê? O total de arquivos que estão abertos na unidade C. Então, se eu somar esses três itens, eu vou ter o valor de 96. As pastas não entram nessa contagem. Se eu abrir uma pasta, aí sim, ele vai me dar o valor de quem? Ele vai me dar o valor dos arquivos da pasta. Então, olha lá, ele está dizendo que esse arquivo aqui ó, tem 3.51. Agora você tem que observar o seguinte. Eu posso afirmar que o valor dado na minha barra de status é a soma dos valores dos arquivos, porque eu não tenho nenhum arquivo selecionado. No momento em que eu seleciono o arquivo, ele passa a exibir o quê? Ele passa a exibir o valor do arquivo. Então, por exemplo, cliquei no arquivo, ele está exibindo o valor desse arquivo. Se não tem nenhum arquivo exibido, ele está me valendo de quê? Ele está me valendo do total ocupado por esses arquivos. Então, eu tenho o nome, eu tenho o tamanho, eu tenho o tipo de arquivo, então ele me dá uma observação sobre que tipo de arquivo é esse, um aplicativo, uma imagem, e a data e hora da criação ou da última modificação. Então ele vai apresentar o nome, o tamanho, o tipo do arquivo e a data e hora que esse arquivo foi criado ou modificado. Há outras formas de visualização. Isso aqui é uma visualização de detalhes. Agora eu tenho a lista, que é somente os nomes, um abaixo do outro. Eu tenho a opção de ícones, que seriam as figuras que os representam lado a lado. Eu tenho a forma de lado a lado, só que quando se fala lado a lado, não vamos confundir figura ao lado de figura, mas sim nome ao lado de figura, olha só. Observaram? E a miniatura, o que vem a ser miniatura? Miniatura, ele dá um preview do conteúdo do arquivo. Em vez de ele dar somente o formato e o nome, ele dá um preview ao conteúdo do arquivo que está sendo exibido. Agora, não sei se vocês observaram, só possui o nome. Está faltando alguma coisa. O que um arquivo precisa ter? Ele precisa ter um nome e extensão. Porém, o que ocorre? Ocorre que o sistema, por medidas de precaução, ele oculta algumas coisas. Então, a princípio, o sistema operacional, ele oculta a extensão de arquivos conhecidos. Então, .doc, .xls, .exe, o que ele vai fazer? Ele não vai mostrar isso em forma escrita. Documento.doc, ele não vai exibir. Ele vai exibir uma simbologia que representa o Word, então você vai ter uma figura representando lá o Word na frente desse arquivo, e essa vai ser a característica visual que você tem. Porém, ele tem essa extensão, é necessária a extensão, só que ela está o quê? Ela está oculta. Como fazer para ser exibidas as extensões dos arquivos conhecidos? Como fazer para ele exibir arquivos ocultos ou do sistema, que uma outra forma de segurança que o Windows utiliza é não exibir arquivos de sistema. Por que não exibir arquivos de sistema? Como esses arquivos são fundamentais para o funcionamento da máquina, é perigoso que o usuário, sem querer, clique sobre um arquivo desse e o exclua. Então o sistema vai lá e oculta. Agora, é possível voltar a exibir esses arquivos? Sim, é possível. Vamos observar como? Então, vamos lá, vamos observar como aqui no sistema. Então, indo ao menu Ferramentas, eu tenho opções de pasta. Então, olha lá, opções de pasta. Nessa opções de pasta, eu tenho modo de exibição. Então, modo de exibição. E nesse modo de exibição, eu posso selecionar as seguintes opções ligadas a esse tema. Mostrar pastas e arquivos ocultos. Então, olha lá, pastas e arquivos ocultos. São opções que estão ocultas, agora vão passar a ser visualizadas. Desmarco, ocultar as extensões de arquivos conhecidos. Ó, vou desmarcar. E vou desmarcar, ocultar arquivos protegidos do sistema. Então, desmarquei, ele ainda me dá aqui, olha, cuidado, isso é uma opção perigosa, sim, eu quero desmarcar, eu quero que apareçam os arquivos. Então, uma vez feito isso, ele vai passar a exibir os arquivos ocultos, os arquivos de sistema e as extensões. Aplicar. Ok. Olha só o que eu tenho agora. Vou mudar o modo de exibição, pedir detalhes. O que está ocorrendo? Você observa que existem pastinhas e arquivos mais claros. O que vem a ser essa parte mais clara? Significa que é um arquivo oculto ou de sistema.
Outra coisa que eu passo a ter são as extensões. Olha, extensão .bat, que é a execução de lotes, extensão .exe, sys de sistema, JPG, que são de figuras. Então ele passou a exibir agora coisas que ele não estava exibindo, como extensões e como que? Os arquivos ocultos e os arquivos de sistema operacional. Vamos agora conhecer mais um item importante que nós temos dentro do Explorer. Que item será esse? Este item é o item pesquisar. Então o que vem a ser o item pesquisar? Nós já vimos esse item lá no iniciar. Então olha só, eu tenho como acessar o pesquisar também dentro de quem? Dentro do gerenciador de arquivos, ou seja, dentro do Windows Explorer. Voltando a lembrar, eu posso mudar a exibição para lado a lado, ícones, detalhes ou miniaturas através do menu exibir. Então olha, no menu exibir eu tenho as características de mudança do modo de visualização, como eu também tenho o quê? Eu também tenho a propriedade de poder exibir, ou seja, organizar essa exibição por nome, tamanho, tipo ou modificado. Então, por tamanho, olha o que vai acontecer. Ó. Dos menores, ó, para os maiores, ó, exibir. Por nome, ó, já está em ordem. Então, eu posso fazer o quê? Eu posso fazer essa organização também através do Explorer. Então, fechando o Explorer, através da tecla de atalho, basta pressionar o quê? Alt F4. Então, Alt F4, nós finalizamos essa parte de Windows Explorer, ou seja, gerenciador de arquivos. Muito bem, com isso finalizamos mais uma videoaula. E no nosso próximo encontro estudaremos o resto dos itens do menu Iniciar, Programas e Acessórios. Então, aguardo você até o próximo encontro e um bom estudo.